Olá, eu sou Késia Mendes, bem-vindo a mais uma aula de português. No vídeo de hoje, eu tenho um desafio para você. Será que você sabe mesmo interpretar texto? Como anda a sua interpretação de texto? O vídeo de hoje é um teste que eu elaborei para você saber como anda a sua interpretação. Gente, muitas vezes nós nos damos mal nesse quesito porque a gente acha que o nosso nível de interpretação já está ótimo, já está muito bom. Porque a gente está acostumado a ler alguns textos no dia a dia, a gente consegue entender a mensagem principal e acha que está de bom tamanho. A questão é, e quando for um texto um pouquinho mais difícil, será que a nossa interpretação vai nos ajudar? Será que o conhecimento que nós temos vai garantir uma boa interpretação? Ou a gente está enganado nesse quesito? Então, eu peguei um poema que eu gosto muito. Esse poema é João Gostoso, de Manuel Bandeira. É um poema pequenininho, mas tem aqui dentro um monte de coisa para a gente ficar atento, senão a gente não consegue interpretar. O teste é o seguinte, eu elaborei 4 perguntas baseadas neste poema e você vai ter alguns minutos aí para responder essas perguntas e no final eu volto dizendo se você acertou ou se você errou. Pessoal, como o poema é bem pequenininho, eu vou te dar 30 segundos para responder cada questão. Se você achar que vai precisar de mais tempo, você dá um pause no vídeo e responde para depois você voltar. Tudo bem? São perguntas simples, você pode responder de cabeça mesmo, não tem necessidade de escrever em lugar nenhum, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou te passar o poema, vou deixar a imagem dele aqui, 30 segundinhos para você ler o poema e depois eu vou passar a primeira pergunta para você. Primeira pergunta, qual era a classe social de João Gostoso? Valendo! Segunda pergunta, qual era a cor de João Gostoso? Terceira pergunta, por que João Gostoso se matou? Quarta e última pergunta, qual é a crítica feita pelo autor do poema? Muito bem, estamos de volta e vamos lá descobrir se você está sabendo interpretar de verdade. Gente, vamos a algumas informações sobre este poema. Bom, esse poema foi tirado de uma notícia de jornal. Manuel Bandeira escreveu esse poema de João Gostoso depois que ele viu uma notícia no jornal sobre um homem que tinha se matado, morreu afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas. E ele escreveu esse poema, apesar de ser pequeno, tem aqui nesse poema uma crítica tremenda. Para quem consegue interpretar, descobre aqui coisas fantásticas sobre esse tal de João Gostoso.
tá? E a primeira pergunta que eu fiz para você é: qual a classe social de João Gostoso? Você tem pelo menos 3 partes no texto que te provam qual era a classe de João Gostoso. Ele era pobre, tá? Eu sei que ele era pobre por quê? Primeiro, porque ele era um carregador de feira livre. Provavelmente não teve muito acesso à escola, a estudos, ok? Segundo, porque ele era morador de uma comunidade, ele era morador do Morro da Babilônia. E terceiro, que prova mesmo, ele era morador de um barracão sem número. Ou seja, ele não tinha moradia fixa. Provavelmente ele morava na rua. Combinado? Então esse era o João Gostoso, ele era pobre. Tá bom? Aí vem a segunda pergunta: qual era a cor de João Gostoso? Kézia, tá impossível responder isso, hein? Pois é. O autor, ele faz uma brincadeira com a gente aí no texto, tá bom? Pra gente pensar, tá? Esse poema é para te levar à reflexão. E o que prova para mim que João Gostoso era negro está lá embaixo quando diz que ele entrou no bar 20 de novembro. Gente, o nome do bar 20 de novembro, se você ficar atento, você vai descobrir que 20 de novembro no nosso calendário é comemorado o quê? A consciência negra, tá bom? Então João Gostoso era negro. Pois é. Terceira pergunta que eu fiz para você: por que João Gostoso se matou? Gente, você tem que olhar o contexto da história desse homem. Ele era pobre, morador de uma comunidade, ele era negro, não tinha um lar, olha bem, tinha toda uma história triste envolvendo esse homem. Então, ele se matou por quê? Porque ele não suportava mais a ideia de ser pobre, de ser negro, de não ter família, de não ter casa, de viver à margem da sociedade, tá bom? Ele era discriminado, ele era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Então, ele não suportou o peso disso e se matou. E a quarta e última pergunta para você foi: qual a principal crítica do autor quando escreveu esse poema? Como eu disse para você, esse texto foi tirado de uma notícia de jornal, tá bom? Então essa história toda que eu tô te contando aqui, ela é uma história fictícia, contada para dar vida a esse homem que morreu e que foi enterrado como indigente. Gente, qual a principal crítica desse poema? Olha só, se você observar o título desse poema, ele é muito interessante. João Gostoso. Todas as vezes que eu vou trabalhar esse texto na sala com os alunos, eles ficam com o maior preconceito. Que é isso, professor? Eu vou escrever nome de João Gostoso no meu caderno? Porque esse gostoso, ele remete a isso, ele chama a atenção, ele choca, tá? Mas se você interpretar cuidadosamente o poema, você vai entender que esse João Gostoso aí, na verdade, é para nos chamar a atenção, porque esse homem aí que morreu afogado, nem nome ele tinha. Ele foi enterrado como indigente. Foi colocado por Manuel o nome João, porque João é um nome popular. E Gostoso aí foi só para chocar, para chamar a atenção, porque na verdade a crítica do poema é a seguinte: esse homem era pobre, era negro, morava na favela, não tinha condição financeira boa, nem nome ele tinha, foi enterrado como indigente. Mas ele se afogou aonde, gente? Se afogou na Lagoa Rodrigo de Freitas. O homem, o ser, não tinha nem nome, foi enterrado como indigente. Mas a lagoa, que é a coisa, tem nome e tem sobrenome. A crítica é essa, é dizer que o mundo está invertido, as pessoas estão perdendo o valor e as coisas estão ganhando valor. Tá bom? A crítica é para dizer que coisas não podem valer mais do que pessoas. Então, gente, essa foi a interpretação do poema de João Gostoso. Se você conseguiu responder todas as perguntas, parabéns, o seu nível de interpretação está excelente. Se você acertou 3 das perguntas, o seu nível de interpretação está bom, ok? Se você acertou 2, o seu nível de interpretação pode melhorar, tá bom? E se você acertou 1 ou nenhuma, o seu nível de interpretação precisa correndo melhorar, tá? A gente precisa ficar muito atento, porque às vezes nós estamos acostumados a textos fáceis e de vez em quando é importante pegar um texto que tenha assim uma linguagem um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, como o exemplo desse poema que eu passei para vocês, para a gente ver mesmo como anda a nossa interpretação de texto, tá bom?
Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito ter ajudado você e espero muito que da próxima vez que você se deparar com esse poema de João Gostoso, você possa ajudar alguém a interpretá-lo também, tá bom? Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Um grande beijo, te espero na próxima aula.